Igreja celebra Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Na rede mundial de oração do Papa, a intenção das preces é pelas famílias e ainda os esforços em reduzir o lixo plástico, a proibição dos canudinhos em cidade da Grande BH. Agora no Horizonte Notícia. Olá! A região episcopal Nossa Senhora da Piedade promoveu nesse fim de semana o segundo encontro com lideranças de pastorais sociais. Vanessa Nício acompanhou. Há 9 anos, Évere participa de um projeto socioevangelizador da Pastoral do Menor, que realiza visitas mensais a menores infratoras. A cada encontro, vê a diferença que a iniciativa faz na vida dessas meninas. A gente vê, assim, um retorno, que como diz do projeto Proclamar a Palavra, é esse proclamar a palavra sendo presença na vida. Mesmo que a gente não tenha um retorno imediato, mas quando você vê o adolescente dizer que bom que vocês estão aqui, é onde a gente vê que essa relevância de você se tornar próximo do outro, estar presente. O encontro reuniu grupos, movimentos e pastorais sociais das 68 paróquias que formam a região episcopal Nossa Senhora da Piedade. Esse encontro nós estamos fazendo um balanço do primeiro semestre, uma avaliação das atividades que nós realizamos. Tivemos uma agenda bastante cheia. Nesse ano a gente resolveu descentralizar as ações e fizemos fóruns sociais a nível forâneo. E temos o objetivo também de planejar o segundo semestre. Durante o encontro, a apresentação de trabalhos sociais realizados no primeiro semestre, dinâmicas e momentos de encorajamento sobre a igreja em saída. Esses encontros eles contribuem para o fortalecimento, a articulação das ações sociais organizadas em âmbito de regiões episcopais, foranias e paróquias, promovendo assim aquilo que o Papa Francisco quer, uma igreja realmente missionária, uma igreja que vai ao encontro dos mais necessitados e se coloca a serviço deles. No domingo, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade celebrou o Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. A iniciativa é da Fundação Pontifícia e ajuda a igreja que sofre com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e teve participação de representantes do movimento. A missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, foi em conjunto com paróquias de todo o Brasil, que se reuniram em oração às igrejas do mundo inteiro, em busca de confortar os que sofrem perseguição religiosa por professarem a fé cristã. A data marca a fuga de 100 mil cristãos do norte do Iraque, expulsos por extremistas islâmicos em 7 de agosto de 2014. A Fundação Pontifícia ajuda refugiados com alimentos, abrigo e educação. São mais de 2.000 projetos no Oriente Médio desde o início da crise. O Papa Francisco anunciou as intenções de oração para o mês de agosto. As preces da Rede Mundial de Oração serão por um mundo com famílias. Na mensagem de vídeo, Francisco pede pelas famílias e que se reze por elas para que possam se tornar escolas de verdadeiro crescimento humano em que as pessoas possam aprender uma vida de oração e de amor. O Santo Padre também nos deixa uma pergunta para reflexão. Que mundo queremos deixar para o futuro? Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. O núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, celebrou nesse fim de semana na Arquidiocese de Montes Claros, no norte de Minas, o rito de imposição do palio a Dom João Justino. A missa lotou a Catedral Metropolitana de Montes Claros. O arcebispo Dom João Justino de Medeiros Silva recebeu na celebração a imposição do palio, entregue pelas mãos do núncio apostólico Dom Giovanni Daniello, embaixador da Santa Sé no Brasil. Os pálios são entregues pelo Papa Francisco aos metropolitas nomeados naquele ano. Derivado do latim pallium, manto de lã, é uma vestimenta litúrgica, uma faixa branca colocada sobre os ombros dos arcebispos. O palio representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. Dom João Justino assumiu a Arquidiocese de Montes Claros em novembro de 2018.
E a Rede Eclesial Panamazônica segue divulgando a série Voz da Amazônia. Novos vídeos divulgados pelo projeto trazem diferentes perspectivas do sínodo e as implicações na vida da igreja da região a partir das diversas vozes das pessoas daquele território e assessores da rede. A série terá 32 vídeos. As escutas ao longo de todo o processo sinodal fizeram com que o projeto fosse retomado na perspectiva de dar visibilidade para todo mundo dos gritos, sonhos e anseios da igreja daquela região. A ideia é fazer com que essas vozes sejam ouvidas fora da Amazônia. O lançamento foi em novembro de 2017, durante a cobertura dos seminários Laudato Si, promovidos pela Rede Eclesial Pan-Amazônica e regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na Amazônia Legal. Os vídeos estão disponíveis na página da Repan na internet. Que nós possamos ser de fato uma igreja em saída que vai ao encontro dessas comunidades, que conhece as suas dificuldades e que com ela dialoga, que com ela leva a boa notícia, mas que dela traz os seus anseios e que denuncia no seu papel profético de comunidade de fé. Entrou em vigor nesta segunda-feira a redução no preço do gás GLP residencial e empresarial para as distribuidoras. O preço do botijão teve redução de 8,17% e passou a custar R$ 24,06. Mas, de acordo com a Petrobras, o repasse dos preços ao consumidor final depende das distribuidoras e revendedoras. Essa foi a primeira queda do ano no valor do gás residencial, que tem sido reajustado a cada 3 meses. Em abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia projetado que os preços do GLP residencial cairiam pela metade em até 2 anos. O destaque para o seu bolso de hoje é a queda no preço das carnes. Quem dá os detalhes da pesquisa é o economista Feliciano Abreu. A pesquisa nos mostra uma boa notícia, porque quando comparamos a primeira semana de julho com a última semana de julho, tivemos pequenas quedas em vários cortes. Ou seja, a gente estava tendo grandes aumentos desde o início do ano e parece que agora deu uma recuada, pelo menos nos preços, que o consumidor dificilmente vai ver nesse primeiro momento. A expectativa é que nos próximos dias nós tenhamos aí quedas mais efetivas. Mas alguns exemplos são importantes. Nós tivemos aqui o porco, a pazinha de porco, que era R$ 12,44, caiu para R$ 12,19, uma queda de 2%. O tocinho para torresmo, que custava em média R$ 15,39, caiu para R$ 15,00 em média, uma queda de 2% também. Quando a gente fala no pernil, sem osso, caiu 2,77%. O preço médio que era R$ 15,18, caiu para R$ 14,76. O lombinho também caiu pouco, 1,89%, mas caiu, que é importante. Nós tivemos aí de R$ 16,37, que era o preço médio, caiu para R$ 16,00. O frango também, tivemos quedas aí. Quando a gente fala na coxa e sobrecoxa, uma queda de 1,5% em menos de um mês, que era R$ 8,87, caiu para R$ 8,74. E a carne bovina, que o preço médio de alguns cortes caiu até 2%, como a picanha, que era R$ 37,84, agora está R$ 37,00 em média. Já a fraldinha tradicional caiu 1,5%, sendo que era R$ 20,33, caiu para R$ 20,04. Portanto, é extremamente importante pesquisar. O momento ainda é de pequenas quedas, mas a tendência é que as quedas ocorram com mais frequência nos próximos dias, desde que o consumidor pesquise bastante. E para mais detalhes, o site é o mercadomineiro.com.br. Contagem, na Grande BH, entrou na lista das cidades que proibiram o uso de canudinhos. Bares, restaurantes, lanchonetes e, claro, a população terão que se adequar. Mas, mesmo com a mudança, fica a discussão sobre quanto plástico ainda descartamos na natureza. Eles podem ser coloridos e estão no gosto das pessoas. Tem muitas pessoas que vêm e não compram por causa do canudo. Se não tiver o canudo, não bebe. Eu já adoro canudinho. Desde criança, eles pegam o copo de água e pedem canudinho. Apesar da paixão por ele, o canudo de plástico tem sido combatido pelos defensores ambientais. O plástico pode demorar mais de 200 anos para se decompor na natureza. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte tramitam 4 projetos de lei que querem proibir a utilização de canudos de plástico. Aqui em Contagem já foi sancionada a lei que trata do mesmo assunto. O canudo plástico ele representa 0,03% do plástico gerado em todo o planeta. Então, é uma quantidade que a gente pode considerar insignificante, a quantidade mínima,
mas que a proibição do uso do canudinho ela vai gerar uma reflexão sobre esse uso do plástico em geral, né? O plástico está em todo lugar, na sacola de lixo, nos copos, até mesmo na embalagem que protege o canudo. De todo o plástico que vai para o lixo no mundo, os canudos representam apenas 4%. O plástico, se fosse bem acondicionado, se fosse reutilizado, se tivesse condições, mas a grande quantidade produzida hoje leva a um descarte muito rápido. Assim, a maior parte dessas coisas de plástico são utilizadas uma única vez e descartadas. Existem opções feitas de papel, silicone, vidro, alumínio. Em alguns lugares, macarrão tem sido usado como canudo. Sueli costuma usar o canudo para tomar vitamina e nem sabia da nova lei. É costume, né? Toda lanchonete você chega, tem o canudinho, o famoso canudinho. Já a filha dela está por dentro da legislação e aprova a medida. É uma forma de alerta, mas também ajuda. É uma iniciativa para começar já reduzindo em alguma parte. E a gente fica por aqui. Para rever esse Horizonte Notícia, acesse o nosso site. Até amanhã, 8h45 da manhã.